Durante 7 anos ele viveu cercado por luxo, mas sem ver absolutamente nada. A cegueira era sua única companhia. Cada passo na mansão era calculado, cada gesto mergulhado em silêncio e solidão. Até que uma criança, levada por um imprevisto, sentou-se à mesa que há anos só conhecia o vazio. Naquele instante tudo mudou, e ele percebeu que talvez ainda houvesse luz dentro da escuridão. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo continuando. Amanhã chegava sempre do mesmo jeito na mansão do Alto de Pinheiros, em São Paulo. O despertador tocava às 6h15, pontualmente, e Roberto Lacerda abria os olhos para o mesmo nada de sempre. A escuridão que o acompanhava há 7 anos não mudava com a luz do dia. Não importava se lá fora o sol rasgava as nuvens ou se a chuva batia nas vidraças enormes da casa. Para ele, era sempre noite. Contava os passos até o banheiro. 12 passos desde a cama king até a porta de mármore frio. Sempre 12. Nunca 13, nunca 11. A rotina era sua única certeza num mundo que havia desmoronado naquela noite chuvosa de julho, 7 anos atrás. Roberto já não se lembrava direito do rosto de Mariana, sua esposa. Tentava resgatar a imagem dela nos sonhos, mas a memória pregava peças cruéis. O que ficava era a voz, o cheiro do perfume dela, o jeito como ela ria quando ele contava alguma piada sem graça, e o barrigão de 6 meses, onde dormia o filho que jamais conheceu. O banho era outro ritual: sabonete na mão esquerda, shampoo na prateleira de vidro à direita, toalha sempre no mesmo gancho. Nada podia mudar de lugar. Se mudasse, ele se perdia. E se perder, para Roberto, era mais do que tropeçar em um móvel. Era sentir que o chão havia sumido debaixo dos pés. Vestia os ternos impecáveis que ninguém via. Camisa de linho italiano, gravata de seda, sapatos ingleses, engraxados todas as manhãs por Geraldo, o cuidador que morava numa pequena edícula nos fundos do terreno. Geraldo tinha 50 e poucos anos, cabelos grisalhos e uma paciência de monge. Trabalhava para a família Lacerda há mais de 2 décadas, antes mesmo do acidente. Tinha visto Roberto crescer, casar, receber a herança do pai e assumir o comando da Lacerda. Têxtil, uma das maiores empresas de tecidos finos do país, com fábricas espalhadas por 3 estados e exportações para a Europa. Mas o Roberto que Geraldo cuidava agora era outro. Era uma sombra dentro de uma mansão que mais parecia mausoléu. Às 7h30 da manhã, Roberto descia para o escritório. Contava degraus, 17 ao todo, segurando firme no corrimão de madeira entalhada que seu avô importara de Portugal. O escritório era o único lugar onde ele ainda se sentia produtivo. Computador com leitor de tela, fones de ouvido de última geração, telefone adaptado. Comandava reuniões por videoconferência sem jamais ligar a câmera. Ouvia relatórios financeiros, aprovava contratos, discutia estratégias de mercado. Sua irmã, Clarice, gerenciava a parte operacional da empresa desde o acidente, mas Roberto ainda assinava tudo, ainda decidia tudo, ainda controlava cada centavo como se a empresa fosse a última coisa que lhe restava para agarrar. E talvez fosse. O almoço era servido às 12h30. Geraldo trazia a bandeja até a mesa do escritório. Comida sem gosto, sem cor, sem sentido. Roberto comia porque precisava sobreviver, não porque tivesse qualquer prazer nisso. Às vezes ouvia Geraldo respirar do outro lado da sala, esperando para recolher os pratos. Nunca conversavam muito. Geraldo sabia que o patrão não queria conversa, queria silêncio, mas era no jantar que a solidão gritava mais alto. Toda noite, às 19h, Roberto se sentava à cabeceira da mesa de jantar, que comportava 16 pessoas. A mesa onde a família Lacerda costumava reunir parentes e amigos nas festas de fim de ano, nos aniversários, nos domingos de feijoada. Agora, apenas uma cadeira era ocupada. A dele. As outras 15 cadeiras estavam ali, alinhadas, vazias, acusadoras. Geraldo arrumava o lugar com capricho. Toalha de linho bordada, louça de porcelana francesa, talheres de prata.
taça de cristal, como se fosse um jantar de gala para uma pessoa só. Roberto ouvia o tic-tac do relógio antigo pendurado na parede, o som dos próprios talheres raspando no prato, a própria respiração ecoando no salão enorme. Comia devagar, mastigando cada pedaço como quem cumpre uma sentença. E quando terminava, levantava sem dizer nada, contava os passos até o corredor e subia para o quarto. Mais um dia havia acabado. Mais um dia idêntico ao anterior. Clarice aparecia na mansão pelo menos 2 vezes por semana, sempre carregada de documentos, sempre falando rápido, sempre com aquele tom de quem está resolvendo problemas. Era 2 anos mais nova que Roberto, tinha 43 anos, usava ternos justos e salto alto e carregava a empresa nas costas desde que o irmão se trancara em casa. Ela nunca disse isso em voz alta, mas Roberto sentia. Sentia na impaciência dela, no jeito como suspirava quando ele demorava para decidir algo, na forma como ela evitava tocar em assuntos pessoais. Naquela terça-feira de outubro, Clarice chegou mais cedo que o normal. Roberto estava no escritório, revisando um contrato de exportação com o leitor de tela. Ouviu a voz dela no corredor falando ao telefone, provavelmente com algum fornecedor. Ela entrou sem bater, como sempre fazia. Roberto, preciso que você assine esses papéis hoje. A reunião com os investidores é amanhã e não podemos atrasar mais. Ela colocou os documentos sobre a mesa de mogno. O barulho seco das folhas quebrando o silêncio. Roberto desligou o computador e estendeu a mão. Geraldo, que estava por perto, se aproximou para ajudar. Quantas páginas? Perguntou Roberto. 12. Você quer que eu leia ou prefere o Geraldo? Pode ler. Clarice puxou uma cadeira e começou. Falava rápido demais, como sempre, pulando detalhes que achava irrelevantes. Roberto tentava acompanhar, mas a mente dele vagava. Pensava em Mariana, no filho que não nasceu, no berço que ainda estava montado num dos quartos trancados do 2º andar. Ninguém entrava lá. Nem Geraldo, nem a equipe de limpeza, nem ele próprio havia anos. Roberto, você está me ouvindo? Estou, então assina logo. Tenho mais 3 reuniões hoje. Ele pegou a caneta que Geraldo colocou na mão e assinou onde a irmã indicava. Não que confiasse plenamente nela, mas não tinha escolha. Não enxergava os contratos, não podia conferir os números, não tinha mais forças para brigar. Clarice guardou os papéis na pasta de couro e se levantou. Você precisa sair dessa casa, Roberto. Não é normal. Não é saudável. Ele não respondeu. Ela suspirou, daquele jeito cansado que ele já conhecia bem. Vou mandar a nova equipe de limpeza na sexta. A antiga saiu. Por quê? Não sei. Geraldo que resolve essas coisas. Mas já contratei outra. Começa a semana que vem. E saiu, deixando um rastro de perfume caro e irritação contida. Roberto ficou sozinho de novo, ouvindo os passos dela se afastando pelo corredor de mármore. Na sexta-feira, a nova funcionária chegou. Roberto nem soube direito quem era. Geraldo a recebeu, explicou a rotina da casa, mostrou os cômodos que precisavam de atenção. A mulher era quieta, eficiente, discreta, tudo o que se esperava. Chamava-se Eduarda, tinha 32 anos, morava sozinha com a filha pequena num apartamento alugado no Jardim São Luís, zona sul de São Paulo. Pegava um ônibus e 2 metrôs para chegar até o Alto de Pinheiros. Acordava às 5 da manhã, deixava a menina na creche municipal e chegava à mansão às 8 em ponto. Eduarda era magra, de cabelos castanhos presos num coque simples, mãos calejadas de tanto trabalho. Tinha começado a trabalhar aos 14 anos, depois que o pai morreu num acidente de moto. Criou-se praticamente sozinha, ajudando a mãe a sustentar os 3 irmãos mais novos. Casou cedo, aos 19, com um rapaz que parecia promissor, mas que sumiu assim que soube da gravidez. Eduarda criava a filha sozinha desde então, lutando para pagar aluguel, comida, fralda, remédio, tudo o que uma criança precisa. Já tinha trabalhado em restaurante, em loja, em escritório, em salão de beleza. A vida nunca tinha sido fácil, mas ela não reclamava. Seguia. A filha de Eduarda chamava-se Helena.
Tinha 2 anos. Meio, olhos grandes e curiosos, cabelo cacheado que vivia escapando dos lacinhos cor-de-rosa que a mãe insistia em colocar. Helena era daquelas crianças que não ficam quietas, que fazem 1000 perguntas, que querem tocar em tudo, que não têm medo de gente estranha. Eduarda sempre teve dificuldade para achar alguém de confiança para deixar a menina enquanto trabalhava. A creche ficava longe, fechava cedo e nem sempre tinha vaga. Nos primeiros dias, Eduarda deixou Helena com uma vizinha idosa, Dona Irene, que cuidava de algumas crianças do prédio em troca de um trocado. Mas na segunda semana de trabalho, Dona Irene ficou doente. Nada grave, só uma gripe forte, mas o suficiente para não poder cuidar das crianças. Eduarda entrou em pânico. Não podia faltar no trabalho novo, não podia arriscar perder o emprego logo no começo. Então, depois de ligar para meia dúzia de pessoas e não conseguir ninguém, tomou uma decisão arriscada. Levou Helena junto. Geraldo estranhou quando viu a menininha entrando pela porta da cozinha, segurando firme na mão da mãe. Eduarda pediu desculpas, explicou a situação, garantiu que a filha ficaria quietinha, que não ia atrapalhar, que ela podia brincar com os brinquedinhos que trouxe na mochila enquanto a mãe trabalhava. Geraldo, que tinha um coração mole para crianças, aceitou, mas avisou que o patrão não podia saber. Roberto Lacerda era um homem difícil, trancado em sua dor, e qualquer mudança na rotina da casa o deixava irritado. Helena ficou na cozinha a manhã inteira sentada no chão, brincando com blocos de montar coloridos. Era uma criança obediente, ou pelo menos tentava ser, mas criança é criança. E criança não entende de regras invisíveis, de silêncio obrigatório, de fronteiras sociais. Para ela, aquela casa enorme era um parque gigante esperando para ser explorado. Foi na hora do almoço que tudo mudou. Eduarda estava limpando a sala de jantar, passando pano nos móveis de madeira escura, quando percebeu que Helena não estava mais na cozinha. O coração da mãe gelou. Ela largou o pano e saiu procurando, chamando baixinho para não fazer barulho. Helena, Helena, cadê você? A menina tinha saído pela porta da cozinha e atravessado o corredor de mármore. Seus passinhos rápidos ecoavam no silêncio da casa. Ela viu a sala de jantar enorme, com aquela mesa gigante cheia de cadeiras vazias. E viu um homem sentado sozinho na ponta da mesa, com óculos escuros, dentro de casa comendo em silêncio. Helena não tinha medo. Não sabia o que era hierarquia, não entendia de patrão e empregado. Só viu alguém jantando sozinho e achou aquilo muito estranho. Na casa dela, por menor que fosse, sempre tinha alguém junto na hora da refeição. A mãe, a vizinha, algum primo que aparecia. Ninguém comia sozinho. Ela puxou uma cadeira, subiu com esforço, se sentou ao lado de Roberto e soltou a pergunta mais simples do mundo. Você tá sozinho? Eu sento com você. Roberto parou com o garfo no ar. Por um instante achou que estava imaginando coisas, mas a vozinha era real, pequena, cheia de vida. Ele virou o rosto na direção da voz e ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Foi quando Eduarda entrou correndo na sala, o rosto pálido de susto. Senhor Roberto, me desculpe, por favor. Ela fugiu. Eu não vi. Eu juro que não vai acontecer de novo. A voz dela tremia. Ela pegou Helena no colo, tentando tirá-la da cadeira, mas a menina resistiu, agarrando-se à mesa. Não, mamãe, eu quero ficar. Ele tá sozinho. Eduarda puxava a filha, pedindo desculpas sem parar. Mas Roberto levantou a mão, pedindo silêncio. Todos ficaram parados. Geraldo apareceu na porta, observando a cena, pronto para intervir se necessário. Roberto respirou fundo. Sentia o cheiro de shampoo infantil, ouvia a respiração ofegante da criança, o coração acelerado da mãe. E então, pela primeira vez em 7 anos, disse algo que ninguém esperava. Deixa ela ficar. Eduarda piscou, sem entender. Senhor? Deixa a menina ficar. Se ela quer jantar comigo, pode ficar. Geraldo arregalou os olhos. Eduarda ficou sem reação. Helena, claro, comemorou como se tivesse ganhado um prêmio. Posso mesmo? Posso mesmo comer aqui? Pode, mas precisa comer tudo sem reclamar. Eu como. Tudo.
prometeu Helena, balançando as perninhas embaixo da mesa. Geraldo foi até a cozinha e voltou com um prato para a menina. Eduarda ficou ali, parada, sem saber se deveria ir embora ou ficar por perto. Roberto percebeu a hesitação dela. Você também pode comer se quiser. Não, senhor, eu já comi, obrigada. Mentira. Ela não tinha comido nada. Nunca comia durante o trabalho. Guardava a marmita para dividir com Helena mais tarde, em casa. Mas não ia admitir isso na frente do patrão. Helena comeu com gosto, fazendo barulho, sujando a boca, pedindo mais suco, rindo sozinha de alguma coisa que só ela entendia. Roberto ouvia tudo, imóvel, como se estivesse tentando decifrar um idioma estrangeiro. Há quanto tempo não ouvia uma risada dentro daquela casa? Há quanto tempo aquela mesa não servia para outra coisa além de solidão? No meio do jantar, Helena fez uma pergunta que pegou Roberto de surpresa. Por que você usa óculos dentro de casa? Eduarda engasgou. Helena, isso não se pergunta. Tudo bem, disse Roberto, com uma voz mais suave do que costumava usar. Eu uso porque não consigo enxergar, fiquei cego. Helena ficou pensativa por alguns segundos, mastigando devagar. Então, com a lógica implacável das crianças, ela disse: Então você não vê a comida? Como você sabe o que está comendo? Eu sinto o cheiro e o gosto, mas não vê a cor? Não vejo. Deve ser ruim. Eu gosto de ver as coisas. Eu vejo tudo. Quer que eu veja por você? Roberto sentiu algo apertar no peito. Não era pena, não era caridade, era parceria. Uma criança oferecendo os próprios olhos como quem empresta um brinquedo. Quero sim. Você pode ser meus olhos. Helena sorriu, satisfeita com a missão. E continuou comendo, agora descrevendo cada coisa que via. A cor da toalha, o brilho dos talheres, o desenho da louça, a janela grande que dava para o jardim escuro. Roberto ouvia tudo, em silêncio, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Algo parecido com presença. Quando o jantar acabou, Helena desceu da cadeira e, sem avisar, deu um abraço apertado na perna de Roberto. Amanhã eu volto. Ninguém come sozinho, tá? E saiu correndo, deixando Roberto sozinho de novo na sala de jantar. Mas o silêncio agora era diferente. Não era mais um silêncio morto. Era um silêncio cheio de ecos, de vozes, de vida. Eduarda voltou alguns minutos, depois para recolher os pratos, ainda envergonhada. Senhor Roberto, eu peço desculpa de novo. Amanhã eu arrumo alguém para ficar com ela. Roberto balançou a cabeça. Não precisa. Se precisar trazer, traz. Eduarda ficou sem palavras. Agradeceu baixinho e saiu. Geraldo, que estava limpando a cozinha, também não disse nada. Mas ele conhecia Roberto há tempo suficiente para perceber algo diferente naquela noite. Uma rachadura na fortaleza. Na manhã seguinte, Roberto acordou no mesmo horário de sempre. Contou os mesmos 12 passos até o banheiro, tomou o mesmo banho, vestiu o mesmo tipo de roupa. Mas algo tinha mudado. Ele esperava a noite chegar. Esperava o jantar. Esperava ouvir de novo aquela vozinha perguntando coisas que ninguém mais ousava perguntar. E Helena voltou. Voltou na terça, na quarta, na quinta. Sempre no mesmo horário, sempre com a mesma energia, sempre fazendo perguntas impossíveis. Ela queria saber por que a casa era tão grande se só morava uma pessoa. Queria saber por que ele não tinha cachorro, já que todo mundo precisava de um cachorro. Queria saber se ele gostava de sorvete, se sabia jogar bola sem enxergar, se os óculos escuros eram mágicos. E Roberto respondia. Às vezes com paciência, às vezes rindo, às vezes sem jeito. Mas respondia. Aos poucos a mesa de jantar começou a ter 2 pratos, depois 3, porque Eduarda foi convencida a comer junto. Geraldo preparava as refeições com mais capricho, colocava suco de laranja para Helena, fazia batata frita quando a menina pedia, guardava sorvete no freezer. A casa continuava enorme. A solidão ainda estava ali, escondida nos cantos. Mas pela primeira vez em 7 anos, Roberto Lacerda não jantava mais sozinho. As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis, mas profundas, para a rotina da mansão. Roberto ainda acordava no mesmo horário, ainda contava os mesmos passos,
Ainda vestia os ternos impecáveis, mas agora havia algo diferente na forma como ele atravessava o dia. Havia uma expectativa, uma razão para que o relógio corresse até às 19 horas. Helena virou presença constante nos jantares. Eduarda tentou, nas primeiras semanas, manter a filha longe do patrão, achando que aquilo era um favor temporário, uma gentileza que logo acabaria. Mas Roberto insistia. Não era pedido. Era quase uma ordem disfarçada de convite. Geraldo passou a arrumar 3 lugares na mesa todas as noites. O prato de Helena ficava ao lado do de Roberto, com talher menor, copo de plástico colorido, guardanapo com desenho de ursinho. A menina transformou os jantares. Contava histórias da creche, imitava a voz da professora, reclamava de um menino que puxava seu cabelo, celebrava quando aprendia uma música nova. Roberto ouvia tudo com atenção, às vezes fazendo perguntas, às vezes apenas ouvindo o som daquela voz infantil que parecia trazer luz para dentro da casa escura. Uma noite, Helena trouxe um desenho que tinha feito na creche. Papel sulfite amassado, rabiscos de giz de cera nas cores mais improváveis. Ela subiu na cadeira, estendeu o papel na direção de Roberto e disse, orgulhosa, olha o que eu fiz, é você e eu. Roberto pegou o papel com cuidado, passando os dedos sobre a superfície áspera. Não podia ver, mas sentia a textura irregular do giz, as dobras do papel, o carinho com que aquilo tinha sido feito. Conta para mim, como é o desenho? Helena começou a descrever com aquela lógica torta das crianças. Disse que ela estava de vestido azul, mas o azul que ela usou era mais claro, porque o escuro tinha acabado. Disse que Roberto estava com óculos enormes, porque ela não conseguia fazer pequeno. Disse que os dois estavam de mãos dadas, embora na vida real eles nunca tivessem andado assim. Mas no desenho, sim. No desenho eles eram amigos que andavam juntos. Roberto guardou o papel. Pediu para Geraldo colocar na geladeira, no ímã. Era o primeiro desenho que enfeitava aquela casa em 7 anos. Eduarda observava tudo com um misto de gratidão e medo. Gratidão porque a filha estava feliz, bem alimentada, segura. Medo porque aquilo tudo parecia bom demais para durar. Ela conhecia a vida. Sabia que as coisas boas costumam ter prazo de validade curto para gente como ela. Mas não disse nada. Apenas continuou trabalhando, limpando a casa com esmero, cuidando de cada detalhe, como se precisasse provar que merecia estar ali. Foi numa dessas noites de jantar que Roberto perguntou algo que pegou Eduarda desprevenida. Você mora longe? Eduarda parou com o garfo no ar, surpresa. Roberto raramente fazia perguntas pessoais. Moro no Jardim São Luís, senhor. Zona Sul. Demora quanto para chegar? Umas 2 horas. Depende do trânsito. 2 horas. E você faz isso todo dia. Não era pergunta. Era constatação. Eduarda não soube o que responder. Deu de ombros como se fosse algo normal. É o trabalho, né? A gente se acostuma. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, mastigando devagar. Helena, alheia à conversa, brincava com as batatas no prato, fazendo carinhas antes de comer. E o pai da menina? Perguntou Roberto com cautela. Eduarda engoliu seco. Não tem pai. Quer dizer, tem, né, mas não está presente. Sumiu quando soube da gravidez. Nunca mais vi. Roberto assentiu, sem julgar. Sabia o que era perda. Sabia o que era criar expectativas e vê-las desmoronar de uma hora para outra. Cada um carregava sua dor de um jeito. Deve ser difícil criar sozinha. É, mas a gente dá um jeito. Sempre deu. A conversa ficou suspensa ali. Não era desconfortável, mas era delicada. Eduarda voltou a comer em silêncio, e Roberto não insistiu. Mas algo tinha mudado naquela troca. Era como se ele tivesse aberto uma porta, mesmo que só uma fresta. Os dias foram passando, e a presença de Helena começou a se espalhar pela casa. Brinquedos esquecidos no corredor, desenhos colados na geladeira, uma boneca largada no sofá da sala. Geraldo, que sempre foi meticuloso com a organização da mansão, passou a deixar alguns objetos fora do lugar de propósito. Roberto gostava de tropeçar neles. Gostava de saber que havia vida acontecendo ali. Uma tarde, Helena pediu algo que surpreendeu a todos. Ela estava na cozinha com Geraldo, comendo biscoito, quando soltou.
A gente podia ter um cachorro aqui? Geraldo quase derrubou a xícara de café. Cachorro? Aqui? É. Todo mundo tem cachorro. Por que a gente não pode ter? Geraldo tentou explicar que aquela não era decisão dele, que o patrão não gostava de barulho, que cachorro dava trabalho. Mas Helena não se convenceu. Naquela noite, no jantar, ela levantou o assunto de novo. Roberto, a gente podia ter um cachorro? Roberto parou de comer. Cachorro? É. Um pequeno. Eu cuido. Prometo. Eduarda interveio, envergonhada. Helena, para com isso. Cachorro não é brinquedo e o senhor Roberto não precisa disso aqui. Mas Roberto ficou pensativo. Há quanto tempo aquela casa não tinha som de vida? Há quanto tempo não havia nada além do silêncio pesado dos cômodos vazios? Que tipo de cachorro? Perguntou ele. Helena começou a descrever, animada. Queria um pequeno, peludo, que não mordesse, que fosse amigo dela. Falou tanto que esqueceu de comer. Roberto ouvia sem prometer nada, mas no dia seguinte pediu para Geraldo procurar um canil. Uma semana depois, um filhote de Golden Retriever chegou à mansão. Helena gritou tanto que Eduarda teve que pedir para ela se acalmar. O cachorro era uma bola de pelos dourados, desajeitado, com aquelas patas grandes demais para o corpo pequeno. Lambia todo mundo, latia sem parar, derrubava coisas, mastigava chinelo. Era o caos em forma de animal. E Roberto amava aquilo. O cachorro ganhou o nome de Mel, escolhido por Helena porque ele era da cor do mel que ela comia no pão. Mel virou parte da casa. Dormia numa caminha ao lado da cama de Roberto, corria pelos corredores, latia para as sombras, deitava aos pés dele durante as reuniões por telefone. Era companhia, era barulho, era vida. Uma noite, Roberto estava sentado na varanda, ouvindo o som do jardim, quando Helena se aproximou com Mel na coleira. Roberto, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que você não sai de casa? A pergunta pegou ele de surpresa. Não era algo que as pessoas costumavam perguntar. Ou perguntavam com rodeios, com cautela, com pena. Mas Helena perguntou direto, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Por que eu não enxergo? É difícil sair quando você não vê. Mas eu posso ir junto. Eu te ajudo. Roberto sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Você é muito corajosa, sabia? Eu não sou corajosa. Eu só sou eu. E essa resposta simples, dita sem pensar, acertou Roberto em cheio. Helena não era corajosa. Ela só era ela. Não tinha medo porque não conhecia o peso das perdas, das dores, das expectativas. Para ela, a vida era simples. Se alguém estava sozinho, você sentava junto. Se alguém precisava de ajuda, você ajudava. Não tinha mistério. Naquela noite, depois que Helena foi embora, Roberto ficou muito tempo acordado. Pensava na pergunta da menina. Por que ele não saía de casa? A resposta oficial era a cegueira. A resposta real era o medo. Medo de tropeçar, de se perder, de depender de estranhos, de mostrar fraqueza. Medo de viver de novo. No fim de semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Clarice apareceu de surpresa na mansão como costumava fazer. Mas dessa vez, ela chegou num horário diferente. Eram 7:30 da noite. Hora do jantar. Ela entrou pela porta principal, chamando pelo irmão. Geraldo tentou avisá-la de que ele estava jantando, mas Clarice não esperou. Foi direto para a sala de jantar e congelou na porta. Roberto estava sentado, cabeceira da mesa. Ao lado dele, Helena, com a boca suja de molho de tomate, rindo de algo que Mel tinha feito embaixo da mesa. Do outro lado, Eduarda, comendo devagar, tentando ensinar a filha a usar garfo e faca. E no chão, o cachorro mordiscando um brinquedo de borracha. A cena era tão estranha, tão fora do que Clarice esperava, que ela ficou sem palavras por alguns segundos. Roberto, o que é isso? Roberto virou o rosto na direção da voz da irmã. É o jantar. Você quer comer? Não. Eu quero saber o que está acontecendo aqui. Helena olhou para a mulher de terno, intimidada. Eduarda se levantou rápido, limpando a boca, tentando parecer profissional. Boa noite, senhora. Eu sou a funcionária da limpeza. Estava só... Clarice cortou. Sei quem você é.
O que eu quero saber é por que você está jantando na mesa do meu irmão. Eduarda abriu a boca para responder, mas Roberto falou primeiro. Por que eu convidei? Algum problema? Clarice olhou para o irmão, incrédula. Aquele não era o Roberto que ela conhecia. O Roberto que ela conhecia era fechado, controlado, distante. Esse aqui estava relaxado, quase sorrindo, com uma criança ao lado e um cachorro aos pés. Preciso falar com você. Sozinho. Agora não. Estou jantando. É urgente. Pode esperar. Clarice cerrou os punhos, controlando a irritação. Não estava acostumada a ser contrariada pelo irmão. Olhou de novo para Eduarda, para Helena, para o cachorro. Havia algo errado ali. Algo que ela não conseguia nomear, mas que a incomodava profundamente. Está bem. Eu volto amanhã. E saiu, batendo a porta com mais força do que pretendia. Roberto ouviu o barulho dos saltos dela se afastando, o motor do carro ligando, o portão se fechando. Helena, com a sensibilidade das crianças, perguntou baixinho. Ela ficou brava? Ficou. Mas vai passar. Por quê? Porque ela não gosta de mudanças. E eu mudei. Você mudou? Como? Roberto pensou por um momento. Será que tinha mudado? Ou só tinha deixado de fugir? Acho que eu parei de ter medo. Do quê? De viver. E voltou a comer, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Eduarda, do outro lado da mesa, ficou olhando para ele, sem saber o que pensar. Será que aquilo tudo ia dar certo? Será que a irmã dele ia aceitar? Será que ela não ia perder o emprego por causa disso? Mas Helena já tinha voltado a rir, fazendo Mel pular atrás de um pedaço de pão. E por enquanto era isso que importava. Na manhã seguinte, Clarice voltou. Chegou cedo, antes das 8, e foi direto ao escritório de Roberto. Ele estava numa videoconferência, mas ela entrou sem bater, pedindo licença para os participantes da reunião e desligando o computador. Roberto, isso não pode continuar. O quê? Essa situação. Você jantando com a empregada e a filha dela. Isso não é normal. Por que não? Porque não é. Você é o dono da casa. Ela é funcionária. Tem hierarquia. Tem limites. E quem definiu esses limites? A sociedade. O bom senso. A realidade. Roberto se recostou na cadeira, cruzando os braços. Clarice, desde quando você se importa com o que eu faço dentro da minha casa? Eu me importo quando você está fazendo algo que pode te prejudicar. Prejudicar como? De várias formas. Financeiramente, emocionalmente. Você está vulnerável, Roberto. Você está sozinho há anos e de repente aparece uma mulher com uma criança e você acha que... Acha o quê? Que ela está me usando? Que está atrás do meu dinheiro? Eu não disse isso, mas pensou. Clarice suspirou, tentando se controlar. Eu só quero te proteger. É meu papel como irmã. Eu não preciso de proteção, preciso de vida. E é isso que elas trouxeram para cá. Elas. Você nem conhece essa mulher direito. Ela pode ter um passado, pode ter dívidas, pode estar se aproveitando da sua condição. Roberto bateu a mão na mesa, fazendo Clarice dar um passo atrás. Minha condição? Você quer dizer minha cegueira? Diz logo, Clarice. Você acha que eu sou incapaz de tomar decisões por mim mesmo? Não é isso. Então o que é? Eu só acho que você deveria ir devagar. Conhecer melhor as pessoas antes de deixá-las entrar na sua vida assim. Eu estou indo devagar. Estamos jantando juntos, não pedindo em casamento. Clarice ficou vermelha. Aquela conversa não estava indo para onde ela queria. Está bem. Vou deixar você pensar. Mas se precisar de mim, se algo der errado, eu vou estar aqui. Eu sei. Ela saiu, deixando Roberto sozinho de novo. Ele ficou ali, sentado no escuro, pensando nas palavras da irmã. Será que ela tinha razão? Será que ele estava sendo ingênuo? Será que Eduarda realmente estava se aproveitando dele? Mas então ele lembrou da voz de Helena perguntando se ele estava sozinho. Lembrou das risadas nos jantares, do peso de Mel deitado aos seus pés, do cheiro de comida caseira enchendo a cozinha, e decidiu que, se aquilo era um erro, era o melhor erro que ele tinha cometido em muito tempo. Se você estivesse no lugar de Roberto,
Teria confiado em Eduarda e Helena ou teria ouvido os conselhos de Clarice? Nos conte nos comentários. As semanas seguintes foram tensas. Clarice começou a aparecer mais vezes na mansão, sempre com alguma desculpa. Precisava de uma assinatura, tinha uma reunião importante, queria conversar sobre investimentos. Mas Roberto sabia. Ela estava vigiando. Estava esperando algum deslize, alguma prova de que suas suspeitas estavam certas. Eduarda sentiu a mudança. Sentia o olhar de Clarice sobre ela. O jeito como a mulher fazia perguntas aparentemente inocentes sobre sua vida, seu passado, seus planos. Tentava manter a cabeça baixa, fazer seu trabalho, não dar motivos para reclamações. Mas era difícil. Era difícil trabalhar sob suspeita constante. Uma tarde, Clarice chamou Eduarda para uma conversa na sala de visitas. Era a primeira vez que ela falava diretamente com a funcionária. Eduarda entrou nervosa, limpando as mãos no avental. "Senta", pediu Clarice, apontando para o sofá. Eduarda sentou na ponta com a postura rígida de quem espera más notícias. "Eu queria conversar com você sobre meu irmão." "Sim, senhora. Você sabe que ele passou por momentos muito difíceis, né? O acidente, a perda da esposa, a cegueira. Tudo isso deixou marcas. Eu imagino, senhora. Ele é um homem sensível, vulnerável, e eu, como irmã, tenho a responsabilidade de protegê-lo." Eduarda assentiu, sem saber para onde aquilo estava indo. "Eu sei que você e sua filha têm se aproximado dele, e eu entendo que isso aconteceu naturalmente, sem má intenção. Mas eu preciso ter certeza de que você entende a sua posição aqui." Eduarda sentiu a garganta apertar. "Minha posição? Você é funcionária. Ele é seu patrão. Essa linha não pode ser cruzada. Não pode haver confusão sobre isso." "Não há confusão, senhora. Eu sei muito bem quem eu sou e onde estou." "Ótimo. Então você entende que qualquer tipo de aproximação além do profissional seria inadequado." Eduarda engoliu seco. Queria gritar. Queria dizer que não tinha feito nada de errado, que só estava sendo gentil, que a filha dela era só uma criança, que não entendia de classes sociais. Mas não disse nada disso, porque sabia que palavras não iam mudar a opinião de uma mulher como Clarice. "Eu entendo, senhora." Clarice sorriu, satisfeita. "Que bom. Então estamos alinhadas." E dispensou Eduarda com um gesto de mão, como se estivesse mandando embora uma criança depois de uma bronca. Eduarda saiu da sala com as pernas bambas, o coração acelerado, lágrimas ardendo nos olhos. Ela sabia o que aquilo significava. Estava sendo avisada. Ou ela se afastava, ou perdia o emprego. Naquela noite, no jantar, Eduarda estava quieta demais. Mal comeu, mal falou. Helena, percebendo o clima estranho, também ficou mais retraída. Roberto sentiu a mudança. "Aconteceu alguma coisa?" "Não, senhor. Está tudo bem, não está. Você está diferente." Eduarda respirou fundo. Queria contar, queria desabafar, mas não podia. Não ia colocar Roberto contra a própria irmã por causa dela. É só cansaço. Foi um dia longo. Roberto não acreditou, mas não insistiu. Depois do jantar, quando Eduarda estava arrumando a cozinha, Geraldo se aproximou dela. "A Clarice falou com você hoje, né?" Eduarda olhou para ele, surpresa. Falou. "Ela está preocupada com o irmão. Sempre esteve. Mas às vezes ela exagera." "Ela tem razão, Geraldo. Eu sou só funcionária. Não devia estar jantando com... Ele não devia estar deixando minha filha se aproximar dele assim. Isso vai acabar mal." Geraldo balançou a cabeça. "Você não viu o que eu vi. Eu conheço aquele homem há mais de 20 anos. E pela primeira vez desde o acidente, eu vi ele sorrir de verdade. Por causa da sua filha. Por causa de você." Eduarda limpou uma lágrima que escapou. "Mas e se a Clarice estiver certa? E se eu estiver atrapalhando a vida dele? E se ele se arrepender?" Geraldo colocou a mão no ombro dela. "Aí ele vai te dizer: Roberto é um homem adulto. Deixa ele decidir." Mas Eduarda não tinha tanta certeza. Não tinha tanta confiança. Vinha de um mundo onde as coisas boas sempre tinham prazo de validade. E esse prazo estava chegando ao fim. Os dias seguintes foram os mais difíceis. Clarice não desistiu.
Pelo contrário, intensificou a vigilância. Começou a aparecer sem avisar, sempre em horários estratégicos. 7 da manhã, quando Eduarda chegava. Meio-dia, na hora do almoço. 7 da noite, no jantar. Anotava tudo, observava tudo, procurava qualquer sinal de que suas suspeitas estavam certas. E então, ela contratou um investigador particular. Não disse nada para Roberto, claro. Mas precisava ter certeza. Precisava saber quem era aquela mulher que tinha entrado na vida do irmão de forma tão repentina. O investigador era discreto, eficiente, caro. Vasculhou a vida de Eduarda como quem vira gavetas procurando algo escondido. 2 semanas depois, Clarice tinha um relatório grosso sobre a mesa do escritório. Fotos, documentos, entrevistas. Eduarda, nascida em Osasco, filha de operário e dona de casa. 4 irmãos. Pai morto em acidente de moto quando ela tinha 14 anos. Mãe trabalhando em fábrica até hoje. Casamento aos 19 com um rapaz que sumiu depois da gravidez. Trabalhou em restaurante, loja de roupa, salão de beleza, escritório de advocacia. Foi demitida de 3 empregos nos últimos 5 anos. Clarice leu tudo com atenção crescente. As demissões chamaram atenção. No relatório havia relatos de ex-patrões. Um deles, dono de um restaurante na Vila Mariana, disse que Eduarda se aproximou demais da família dele, que começou a fazer parte dos almoços de domingo, que a esposa ficou enciumada e pediu a demissão dela. Outro, advogado de um escritório em Pinheiros, relatou que Eduarda pediu empréstimos a ele por causa de uma emergência médica da filha. Ele emprestou 2 vezes, ela pagou de volta, mas a esposa dele achou aquilo inapropriado e sugeriu que ela fosse dispensada. Para Clarice, aquilo era prova suficiente. Eduarda tinha um padrão. Se aproximava dos patrões, criava vínculos emocionais, pedia favores, e agora estava fazendo o mesmo com Roberto. Pior ainda, estava usando a filha como isca. Clarice levou o relatório para a mansão numa sexta-feira à tarde. Pediu para Geraldo chamar Roberto no escritório e fechou a porta. Roberto estava numa ligação, mas desligou quando percebeu a seriedade no tom da irmã. Preciso te mostrar uma coisa. Ela abriu o relatório sobre a mesa e começou a ler, em voz alta. Contou sobre os empregos anteriores, sobre as demissões, sobre os relatos dos ex-patrões. Não fez rodeios, não suavizou nada. Queria que Roberto entendesse o perigo. Você vê? Ela tem um histórico, um padrão. Ela se aproxima de homens vulneráveis, cria laços emocionais e depois pede coisas, dinheiro, ajuda, favores. Roberto ficou em silêncio por um longo tempo. Ouvia as palavras da irmã, processava as informações, tentava encaixar tudo com a imagem que tinha de Eduarda. Mas não batia. A Eduarda que ele conhecia era discreta, trabalhadora, reservada. Nunca tinha pedido nada além do salário. Ela te pediu dinheiro alguma vez? Não, mas ainda é cedo. Ela está ganhando sua confiança primeiro. Ou ela simplesmente não é o que você acha que ela é. Clarice bateu a mão na mesa. Roberto, abre os olhos. Ou melhor, abre a mente, já que os olhos você não pode abrir. Essa mulher está te manipulando, usando a filha para te pegar pelo lado emocional. E você está caindo direitinho. Roberto levantou, apoiando as mãos na mesa. Você não conhece ela. Não sabe nada sobre a vida dela além do que está escrito nesse papel. Papel frio, sem contexto, sem humanidade. Eu sei o suficiente para te proteger. Eu não preciso de proteção, preciso de vida. E você está tentando tirar isso de mim de novo. Clarice ficou sem palavras por alguns segundos. Aquele tom, aquela firmeza, não eram do Roberto que ela conhecia. Você está cego em mais de um sentido. Está se deixando levar pela emoção, pela carência, pela solidão. E quando você perceber que foi enganado, vai ser tarde demais. Então, deixa ser tarde demais. Pelo menos eu terei vivido. E saiu do escritório, contando passos, batendo mais forte do que o normal. Deixou Clarice sozinha com o relatório, nas mãos, e a sensação de que estava perdendo o irmão para uma estranha. Naquela noite, Roberto não jantou. Disse para Geraldo
que não estava com fome, que ia ficar no escritório trabalhando. Na verdade, estava pensando. Pensando nas palavras de Clarice, nos relatos do investigador, nas demissões de Eduarda. Será que a irmã tinha razão? Será que ele estava sendo ingênuo? Helena bateu na porta do escritório por volta das 7h30. Roberto, você não vem jantar? Não hoje, pequena. Por quê? Você está doente? Não. Só preciso trabalhar. Helena entrou mesmo assim, com aquela ousadia infantil que não entende de limites. Subiu no colo dele, coisa que já fazia naturalmente, e encostou a cabecinha no peito dele. Você está triste? Estou. Por quê? Porque às vezes as pessoas complicam as coisas simples. Que coisas? Como amizade, como carinho, como confiar em alguém. Mas você confia em mim, né? Roberto abraçou a menina, sentindo o cheiro de shampoo infantil, o calorzinho pequeno do corpo dela. Confio. E na minha mãe? Você confia nela? A pergunta pegou ele de surpresa. Como explicar para uma criança que a confiança dos adultos é complicada, cheia de camadas, de medos, de traumas? Eu quero confiar. Então confia. É fácil. Não é tão fácil assim. É sim. Você fecha o olho, abre o coração e pronto. Roberto riu, um riso triste, mas verdadeiro. Você aprendeu isso onde? Na minha cabeça. Eu invento as coisas. E ela saiu correndo, deixando Roberto sozinho de novo. Mas a frase ficou ecoando. Fecha o olho, abre o coração e pronto. Se ao menos fosse tão simples assim. No dia seguinte, Clarice voltou. Mas dessa vez não estava sozinha. Trouxe um advogado. Um homem de uns 60 anos, terno cinza, pasta de couro, óculos de grau. Ele se apresentou como Dr. Antônio Ferreira, especialista em direito de família e sucessões. Roberto estava na sala de estar quando eles chegaram. Geraldo tentou avisá-lo antes, mas Clarice foi mais rápida. Entrou sem pedir licença, com o advogado atrás dela. Roberto, este é o Dr. Antônio. Eu pedi para ele vir aqui porque precisamos conversar sobre questões legais. Questões legais? Que questões? O advogado pigarreou, com aquela voz profissional e fria. Senhor Lacerda, sua irmã me procurou preocupada com sua situação. Ela acredita que o senhor pode estar em uma posição vulnerável, tanto emocionalmente quanto financeiramente, devido à sua condição visual e ao trauma recente. Como advogado da família, eu vim apresentar algumas medidas de proteção patrimonial que podem ser úteis neste momento. Roberto virou o rosto na direção do advogado, sem expressão. Proteção patrimonial? Sim. Trata-se de um documento que estabelece cláusulas de segurança em relação ao seu patrimônio. Por exemplo, limites para doações, restrições para a inclusão de beneficiários em testamento, controle sobre transações financeiras acima de certo valor. São medidas comuns para pessoas em situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Essa palavra de novo. Eu não estou vulnerável. Estou cego, não sou incapaz. Ninguém está dizendo que o senhor é incapaz, interveio Clarice. Mas você está sozinho, afastado do mundo há anos, e de repente aparece uma pessoa que se aproxima de você de forma muito rápida. É só uma precaução. Uma precaução contra o quê? Contra eu ser feliz? Contra você ser enganado. Roberto se levantou procurando apoio na cadeira. Entendo. Então vocês querem que eu assine um papel dizendo que não confio em mim mesmo para tomar decisões, que preciso de tutela. É isso? Não é tutela, esclareceu o advogado. É apenas uma proteção temporária, enquanto o senhor se adapta a essa nova fase da sua vida. E se eu não quiser assinar? Clarice trocou um olhar com o advogado. Ela tinha esperado essa resistência e tinha um plano B. Então eu vou precisar entrar com um pedido de curatela na justiça, alegando que você não está em condições de administrar seu patrimônio sozinho. Roberto sentiu o sangue gelar. Curatela. Ela estava falando sério. Estava ameaçando tirar sua autonomia, sua liberdade, sua dignidade. Tudo em nome de uma proteção que ele não pediu. Você faria isso? Sua própria irmã? Eu faria. Porque te amo.
E não vou ficar de braços cruzados vendo você se entregar para uma oportunista. Roberto ficou em silêncio por um longo tempo. Sentia a raiva subindo, mas também o medo. Medo de perder tudo. A casa, a empresa, a autonomia. Medo de voltar a ser aquele homem trancado, isolado, sem voz. Vocês podem sair? Preciso pensar. Clarice e o advogado saíram, deixando os documentos sobre a mesa. Roberto ficou ali, sozinho, sentindo o peso daquela ameaça. Geraldo entrou alguns minutos depois, discreto como sempre. Patrão, posso trazer um café? Pode. Geraldo voltou com a xícara e ficou ali, esperando. Conhecia Roberto bem o suficiente para saber quando ele precisava falar. Ela está ameaçando pedir curatela. Geraldo. Eu ouvi. Ela acha que eu sou incapaz, que preciso de proteção, que não sei o que estou fazendo. E o senhor sabe? Roberto pensou por um momento. Não. Eu não sei. Eu não sei se estou fazendo a coisa certa, se estou sendo ingênuo, se estou me abrindo para ser machucado de novo. Mas sei que não quero voltar a jantar sozinho. Sei que não quero voltar para aquela escuridão. Então o senhor já sabe o que fazer. Roberto assentiu, lentamente. Geraldo tinha razão. Ele sabia. Mas saber e fazer eram coisas diferentes. Eduarda, naquela tarde, estava terminando a limpeza da sala quando ouviu vozes alteradas vindo do escritório. Reconheceu a voz de Clarice, a voz de um homem que não conhecia, e a voz de Roberto, mais alta que o normal. Ficou parada, sem saber se devia ir embora ou ficar. Quando Clarice e o advogado saíram, passaram por ela sem dizer nada. Mas o olhar que Clarice lançou foi claro. Era um olhar de aviso, de ameaça. Eduarda terminou o trabalho rápido e foi procurar Helena. A menina estava no jardim com Mel, correndo atrás de borboletas. Eduarda a chamou dizendo que estava na hora de ir. Helena reclamou como sempre, mas obedeceu. No caminho para a saída, passaram pelo corredor que levava ao escritório. A porta estava entreaberta. Roberto estava lá dentro, sentado, imóvel, com a cabeça baixa. Helena soltou a mão da mãe e correu até ele. Roberto, a gente já vai embora. Roberto levantou a cabeça, surpreendido. Não tinha ouvido ela chegar. Já? É. Minha mãe disse que tá tarde. Tá bem. Até amanhã, então. Helena abraçou as pernas dele, apertado. Você vai jantar sozinho de novo? Roberto não soube o que responder. Helena percebeu a hesitação. Não pode, viu? Ninguém janta sozinho. Amanhã eu volto e a gente come junto. Promete? Prometo. E ela saiu correndo. Eduarda ficou na porta sem jeito, sem saber se devia dizer alguma coisa. Roberto sentiu a presença dela. Eduarda? Sim, senhor. Pode entrar um momento? Ela entrou, fechando a porta devagar atrás de si. Roberto apontou para uma cadeira. Senta. Eduarda sentou na beirada, com as mãos juntas no colo. Esperava o pior. Esperava ser demitida. Esperava ouvir que não era mais bem-vinda, que tinha ultrapassado limites, que tinha causado problemas demais. Mas Roberto disse algo diferente. Minha irmã acha que você está se aproveitando de mim. Eduarda sentiu a garganta fechar. As lágrimas vieram rápido, queimando nos olhos. Eu não estou, senhor. Eu juro. Eu nunca quis nada além de trabalhar. Foi tudo sem querer. A Helena que... Eu sei. Eu acredito em você. Eduarda parou de falar, surpresa. Acredita? Acredito. Mas minha irmã está ameaçando pedir curatela. Quer me tirar o controle da minha própria vida. E ela tem argumentos. Tem documentos. Tem um advogado. Eduarda limpou as lágrimas com as costas da mão. Então eu vou embora, vou procurar outro emprego. Não quero causar problema para o senhor. Não. Você não vai. Não, por causa dela. Mas, senhor, Eduarda, você trouxe a sua filha para jantar comigo. Uma criança de 2 anos que não sabia quem eu era, que não queria nada de mim, que só não queria me ver sozinho. Isso mudou minha vida. E eu não vou deixar que minha irmã destrua isso. Eduarda soluçou tentando controlar as lágrimas. Eu só queria trabalhar. Só isso. Mas a Helena, ela não entende de diferença social, de patrão e empregado. Para ela,
Você é só uma pessoa sozinha que precisava de companhia. E ela estava certa. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Um silêncio carregado de medo, de esperança, de algo que nenhum dos dois sabia nomear. Mas vai ficar tudo bem? Perguntou Eduarda, a voz trêmula. Não sei, mas vou tentar. Naquela noite, Roberto jantou sozinho. Pediu para Geraldo dizer a Eduarda que estava trabalhando, que não queria ser incomodado. Na verdade, precisava pensar. Precisava decidir o que fazer. Assinar os papéis e se render ao controle da irmã, ou lutar pela própria autonomia, mesmo correndo o risco de perder tudo. Enquanto comia em silêncio, ouviu passos pequenos no corredor. Helena. Ela tinha voltado. Entrou na sala de jantar com Eduarda atrás pedindo desculpas. Ela fugiu de novo. Desculpa, senhor. Mas Helena já tinha subido na cadeira ao lado de Roberto. Você prometeu que não ia jantar sozinho. Roberto sentiu o peito apertar. Aquela menina pequena, teimosa, corajosa, tinha razão. Ele tinha prometido. E promessas importavam. É verdade. Eu prometi. Quer jantar comigo? Quero. E Eduarda também. Eduarda olhou para Roberto, os olhos ainda vermelhos de tanto chorar. Ele acenou com a cabeça, num gesto de convite. Ela sentou devagar, como se estivesse pisando em gelo fino. Aquela noite, a mesa voltou a ter 3 pratos. E no chão, Mel roncava satisfeito. Do lado de fora, Clarice via tudo pela janela apoiada no carro. Via o irmão sorrindo, a criança rindo, a funcionária comendo ao lado dele, e sabia que tinha perdido a primeira batalha. Mas a guerra estava longe de terminar. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Clarice começou a fazer visitas diárias, sempre trazendo novos documentos, novos argumentos, novos advogados. Roberto resistia, mas sentia o cerco apertando. A empresa estava em jogo. A casa estava em jogo, sua autonomia estava em jogo. E ele não sabia quanto tempo conseguiria segurar. A pressão de Clarice tornou-se insuportável. Ela não parava. Toda manhã trazia um novo argumento, uma nova estratégia, um novo documento para Roberto assinar. Dizia que estava fazendo aquilo por amor, por responsabilidade, por dever familiar. Mas Roberto sentia outra coisa. Sentia o controle, a necessidade dela de manter tudo sob comando. O medo de perder o poder que tinha construído nos últimos 7 anos, enquanto ele se escondia do mundo. Numa terça-feira chuvosa de novembro, Roberto teve uma crise. Estava no escritório, sozinho, quando sentiu a pressão subir. A voz de Clarice ecoava na cabeça dele, misturada com as dúvidas, com o medo, com a culpa. Se ela estivesse certa, e se ele realmente estivesse sendo manipulado, e se tudo aquilo fosse uma armadilha e ele estivesse caindo como um tolo? Pegou o telefone e ligou para Eduarda. Ela estava na lavanderia, dobrando toalhas. Eduarda, pode vir aqui? Ela largou tudo e foi. Encontrou Roberto sentado na cadeira do escritório, a cabeça entre as mãos, a respiração pesada. Ficou parada na porta, sem saber o que fazer. Senhor? O senhor está bem? Não. Não estou. Ele levantou o rosto. Mesmo sem enxergar, parecia olhar diretamente para ela. Eu preciso saber a verdade. Sem rodeios. Você está aqui por quê? É pelo trabalho? Ou tem algo mais? Eduarda sentiu o mundo tremer sob seus pés. Aquela pergunta. A pergunta que ela tinha medo que fizessem. A pergunta para a qual ela não tinha uma resposta simples. Eu não sei, senhor. Como assim você não sabe? Eduarda sentou na cadeira em frente a ele, as mãos tremendo. Quando eu vim trabalhar aqui, era só pelo emprego. Só isso. Mas aí a Helena, ela gostou do senhor. E o senhor foi gentil com ela. E eu vi algo que eu não esperava ver. O quê? Um homem sozinho. Um homem trancado. Um homem que parecia ter desistido de viver. E eu entendi aquilo. Porque eu também já tive vontade de desistir. Quando o pai da Helena foi embora, quando eu fiquei sozinha com uma bebê recém-nascida, sem dinheiro, sem apoio, sem esperança, eu quase desisti, mas não desisti por causa dela.
Porque criança te obriga a continuar, sabe? Criança não entende de desistir. Roberto ouvia em silêncio, a respiração ainda pesada. E quando eu vi a Helena sentar do lado do senhor naquela primeira noite, quando eu vi o senhor sorrir pela primeira vez, eu pensei que talvez a gente pudesse ajudar. Não por dinheiro, não por interesse, mas porque solidão reconhece solidão. E a gente estava sozinho também. Cada um do seu jeito. As lágrimas escorriam pelo rosto dela agora, sem controle. Mas se o senhor acha que eu estou aqui por outro motivo, se o senhor acha que eu estou me aproveitando, eu vou embora. Hoje mesmo. Eu não quero causar problema. Não quero que o senhor perca nada por minha causa. Roberto ficou em silêncio por um longo tempo. Depois estendeu a mão procurando a dela. Eduarda segurou, surpresa. Eu acredito em você. Mas minha irmã não vai desistir. E eu não sei quanto tempo consigo resistir. Ela está ameaçando pedir curatela. E se ela conseguir, eu perco tudo. Até o direito de escolher com quem eu convivo. Então eu vou embora. Antes que isso aconteça. Antes que o senhor perca tudo. Não, eu não quero que você vá embora. Mas, senhor, eu quero que você fique. E eu vou encontrar um jeito de resolver isso. Ele apertou a mão dela com força. Era um pedido, uma súplica, um voto de confiança num mundo onde a confiança parecia cada vez mais escassa. Naquela noite, depois que Eduarda e Helena foram embora, Roberto tomou uma decisão. Ligou para um advogado que não fosse ligado a Clarice, alguém de confiança que tinha trabalhado com o pai dele anos atrás. Dr. Marcelo Souza, um advogado já aposentado, mas que ainda atendia casos especiais. Explicou a situação, os documentos que Clarice queria que ele assinasse, a ameaça de curatela. Marcelo ouviu tudo com atenção. Roberto, sua irmã pode até tentar, mas curatela não é algo simples. Precisa provar que você é incapaz. E você não é. Você administra uma empresa, toma decisões complexas, vive de forma independente. Cegueira não é sinônimo de incapacidade. Mas e se ela convencer o juiz? Não vai convencer. Não com os argumentos que ela tem. Mas eu sugiro que você se antecipe. Faça um acompanhamento psicológico. Mostre que está em pleno controle das suas faculdades mentais. E se ela realmente entrar com o pedido, a gente contesta, com força. Roberto desligou o telefone sentindo-se um pouco mais forte, um pouco mais preparado. Mas ainda havia medo. Medo de perder, medo de se machucar, medo de confiar e ser traído de novo. Nos dias seguintes, Clarice percebeu que o irmão estava diferente, mais firme, mais decidido. E isso a assustou ainda mais. Ela voltou à mansão numa sexta-feira com uma proposta final. Roberto, eu pensei muito e cheguei a um acordo. Se você assinar um documento limitando doações e alterações no testamento, eu desisto da curatela. Você mantém sua autonomia, eu fico tranquila. Roberto, que estava na varanda com Mel deitado aos pés, não se mexeu. E se eu não assinar? Aí eu vou em frente com o processo. E você sabe que eu vou usar todos os recursos que tenho, inclusive usar minha dor contra mim, se for preciso. Roberto respirou fundo. Sabia que aquele era o momento. Ou ele cedia ou ele lutava. E ele estava cansado de ceder. Então vai em frente. Entra com o processo. Mas você vai perder. Clarice arregalou os olhos. Você está blefando. Não estou. Você pode tentar me controlar. Pode tentar me convencer de que sou incapaz, mas eu não sou. Eu sou cego, Clarice. Não sou louco. Não sou incompetente. E eu tenho o direito de escolher quem eu quero na minha vida. Mesmo que essas pessoas estejam te usando, mesmo que você ache que estão, porque eu prefiro arriscar e me machucar do que voltar para aquela prisão que eu construí nos últimos 7 anos. Clarice ficou sem palavras. Pela primeira vez em muito tempo, viu o irmão de verdade. Não o homem quebrado que ela tinha tentado controlar, mas o homem que ele estava se tornando de novo. Você vai se arrepender, talvez, mas vai ser meu arrependimento, minha escolha, minha vida. E virou as costas, encerrando a conversa. Clarice ficou ali, parada, sentindo o controle escorregar pelos dedos.
Saiu da mansão sem dizer mais nada. Mas Roberto sabia que aquilo não tinha acabado. Ela ainda podia entrar com o processo. Ainda podia lutar. E a batalha estava longe de terminar. Naquela noite, no jantar, Helena percebeu que Roberto estava tenso. Ela subiu no colo dele, coisa que já fazia sempre, e encostou a testa na dele. Você está preocupado? Estou. Com o quê? Com coisas de adulto. Mas eu posso ajudar. Eu sempre ajudo. Roberto abraçou a menina, sentindo o cheiro de shampoo, o calorzinho pequeno do corpo dela. Você já me ajudou mais do que imagina. Como? Você me lembrou que vale a pena viver, mesmo quando dói, mesmo quando é difícil. Helena ficou pensativa por um momento. Depois perguntou com aquela sinceridade brutal das crianças. Você gosta da minha mãe? Roberto engasgou. Eduarda, que estava do outro lado da mesa, corou. Helena! Isso não se pergunta. Mas Helena insistiu, olhando para Roberto com aqueles olhos grandes e curiosos. Gosta? Roberto respirou fundo. Aquela pergunta, a pergunta que ele tinha evitado fazer para si mesmo, porque a resposta era complicada, assustadora, real demais. Gosto. Sim. Eduarda parou de comer, o coração disparado. Helena comemorou como se tivesse descoberto um segredo importante. Então vocês vão casar? Helena? Eduarda estava vermelha agora. O quê? Quando alguém gosta de alguém, eles casam. Que nem na historinha. Roberto riu, um riso nervoso, mas verdadeiro. Não é tão simples assim, pequena. Por que não? Porque adultos complicam as coisas simples. Então descomplique A. E saiu correndo, deixando os dois adultos sozinhos na mesa, no silêncio constrangido de quem sabe que uma criança acabou de tocar numa ferida aberta. Eduarda foi a primeira a falar. Senhor Roberto, eu... Pode me chamar só de Roberto. Roberto, então. Eu não quero que o senhor... que você se sinta pressionado. A Helena é criança, ela não entende. Mas ela tem razão. Eu gosto de você. E isso me assusta. Eduarda olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Por quê? Porque eu já perdi tudo uma vez. Perdi minha esposa, perdi meu filho, perdi a visão. E a ideia de me abrir de novo, de confiar de novo, de amar de novo. É apavorante. Eduarda estendeu a mão, tocando no rosto dele com delicadeza. Eu também tenho medo. Medo de não ser suficiente. Medo de entrar num mundo que não é meu. Medo de que isso tudo acabe e a gente se machuque. Então, a gente tem medo junto. E ele segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Não era um pedido de casamento. Não era uma declaração grandiosa. Era apenas dois adultos assustados, machucados, solitários, decidindo tentar de novo. Juntos. Nas semanas seguintes, a relação entre Roberto e Eduarda amadureceu. Não foi um romance instantâneo. Foi construído em conversas na cozinha depois que Helena dormia, em chás divididos na varanda, em silêncios confortáveis, em abraços que duravam um pouco mais que o necessário. Roberto contou sobre Mariana, sobre o acidente, sobre o berço que ainda estava montado no quarto trancado. Eduarda ouviu sem julgar, sem tentar consertar. Apenas ouviu. E isso era mais do que ele esperava. Eduarda, por sua vez, contou sobre o pai da Helena, sobre os anos difíceis criando a filha sozinha, sobre o medo constante de não conseguir dar para a menina tudo o que ela merecia. Roberto ouviu também, e pela primeira vez entendeu que todo mundo carregava suas cicatrizes, seus medos, suas perdas. Uma tarde, Roberto fez algo que não fazia há 7 anos. Pediu para Geraldo levá-lo para fora da mansão. Só até o portão, nada mais. Mas era um passo para fora da prisão que ele mesmo tinha construído. Geraldo o guiou com cuidado, contando cada degrau, cada desnível. E quando Roberto pisou na calçada, sentiu o vento no rosto, ouviu os sons da rua, o barulho dos carros, as vozes de pessoas passando. Estava do lado de fora. Finalmente, Clarice não entrou com o processo de curatela, não porque tivesse desistido, mas porque percebeu que perderia. Roberto estava mais forte, mais decidido,
mais vivo do que nos últimos anos, e ela, apesar de tudo, não queria destruir o irmão. Queria protegê-lo, mas estava aprendendo, devagar, que proteção não é controle. Numa tarde de dezembro, Roberto fez algo que surpreendeu a todos. Chamou Eduarda para uma conversa na varanda. Helena estava brincando no jardim com Mel, e os dois adultos ficaram ali sentados lado a lado, ouvindo o som das cigarras. Eduarda, eu quero te fazer um pedido. Ela olhou para ele, curiosa. Que pedido? Roberto tirou uma pequena caixa do bolso. As mãos tremiam. Não conseguia ver o rosto dela, mas sentia a respiração dela mudar. Sentiu o silêncio pesado de expectativa. Eu sei que é cedo. Sei que a gente ainda está se conhecendo. Sei que tem 1000 motivos para você dizer não. Mas eu não quero mais esperar. Não quero mais viver com medo. Então eu te pergunto, você aceita casar comigo? Eduarda ficou sem palavras. Olhou para a caixa, para Roberto, para Helena correndo no jardim. Pensou em tudo o que tinha passado, em todas as lutas, em todas as noites dormindo no sofá pequeno do apartamento alugado. E pensou no que poderia ser. Uma casa cheia de vida, uma família, um recomeço. Eu aceito. Roberto abriu um sorriso enorme, aliviado. Eduarda pegou a caixa, abriu, viu o anel simples, mas bonito. E pela primeira vez em muito tempo, acreditou que as coisas boas também podiam acontecer para gente como ela. Helena, claro, foi a primeira a gritar. Tinha visto tudo de longe e veio correndo, pulando, celebrando como se tivesse ganho o melhor presente do mundo. Vocês vão casar. Eu falei. Eu sempre soube. O casamento foi simples. Na varanda da mansão, com flores do jardim, poucos convidados. Geraldo chorou discreto. Clarice compareceu e chorou também, sem admitir. Helena foi a daminha mais animada que já existiu, e Mel latiu durante a cerimônia inteira. Não foi perfeito, mas foi real, foi deles. Meses depois veio a notícia da gravidez. Roberto teve medo, claro. O fantasma do passado voltou com força. Mas Eduarda segurou a mão dele e disse que eles iam atravessar aquilo juntos. E atravessaram. Quando o bebê nasceu, saudável, gritando forte na maternidade, Roberto segurou o filho no colo e finalmente entendeu. A vida não devolve o que levou, mas oferece novas oportunidades, novas histórias, novos começos. Anos depois, sentado na mesma varanda onde tudo tinha começado, Roberto ouviu Helena lendo um livro em voz alta para o irmãozinho. Ouviu Eduarda cantando na cozinha. Ouviu Mel latindo para um gato que passou no muro e percebeu que finalmente tinha encontrado o que procurava. Não era a ausência de dor, não era uma vida sem perdas, era a coragem de continuar, de abrir a porta quando alguém batia, de aceitar que vale a pena tentar, mesmo quando dói, porque às vezes a salvação chega em forma de gesto simples. Uma criança que se recusa a deixar alguém jantar sozinho, uma mãe que segura firme na mão da filha, um homem que decide que viver com medo é pior do que arriscar se machucar de novo. E foi assim que Roberto Lacerda, empresário cego, herdeiro de um império têxtil, homem que tinha perdido tudo, aprendeu a recomeçar. Não sozinho, mas acompanhado de uma família que não estava nos planos, mas que era exatamente o que ele precisava. Uma família construída no meio do caos, entre ônibus atrasados, desenhos amassados, pratos de comida simples e decisões difíceis. Uma família que provou que o maior conflito não é o dinheiro, mas o medo de amar. E que a maior reviravolta não é um golpe, mas a coragem de dizer sim quando a vida oferece uma segunda chance. Roberto nunca voltou a enxergar com os olhos, mas aprendeu a ver de outras formas. Ver através das risadas de Helena, do choro do filho, da voz de Eduarda, do latido de Mel. Ver através do toque, do cheiro, do som, ver através do coração. E descobriu que essa visão era mais clara do que qualquer outra que ele já tinha tido antes. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto, Eduarda e Helena tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de recomeços, coragem e amor, clique no botão de gostei
Inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Histórias sobre superação, família e a força que encontramos quando decidimos não desistir. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai mexer com suas emoções. Muito obrigado por nos acompanhar.